Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui de podcast. Está sendo Além do Púlpito Cast também, e outros nomes ainda muito maravilhosos. E eu sou o pastor Wilson, pastor aqui na IPC RG, e é um prazer ter você aí do outro lado também, acompanhando a nossa conversa. Teremos uma conversa hoje amistosa, falaremos sobre vários assuntos, mas principalmente nosso tema geral será a humildade. Falaremos sobre a humildade, depois também sobre os pobres de espíritos ou humilde de espírito também. Estaremos trazendo diferentes perspectivas para enriquecer ainda um pouco mais a nossa discussão sobre esse tema. E para essa conversa aqui nesse momento, eu estou com um grupo maravilhoso de jovens aqui da minha igreja, da igreja do Riacho Grande, e são jovens incríveis que sempre traz para nós um enriquecimento nessa conversa. Prazer, pessoal. Eu sou o Pedro. Eu sou a Carla. Eu sou o Ian. Eu sou a Lídia. Muito bom. O nosso propósito também nessa conversa aqui, uma conversa descontraída, e nós vamos conversar um pouquinho sobre uma série de mensagens que estamos expondo da nossa igreja. Estamos falando sobre as bem-aventuranças, já começamos, foram 2 mensagens, e temos propósito de ir até o final dessas bem-aventuranças, ministrando a nossa igreja, e depois vamos parar, como hoje, aqui esse primeiro episódio, para conversarmos um pouco mais sobre nosso entendimento, o que está significando também para a nossa alma, para a nossa experiência, o tratar sobre as bem-aventuranças. Então, antes de falarmos um pouco mais, vou pedir para o Ian falar um pouquinho sobre esse sermão da montanha, Pedro, desculpa, Ian, onde as bem-aventuranças estão ali nesse sermão, né? E você poderia falar para a gente um pouquinho sobre esse sermão da montanha? Sim, então o Sermão da Montanha, ele está em 2 evangelhos, né? Tanto em Mateus capítulo 5 e em Lucas, mas o que está mais detalhado ali é em Mateus capítulo 5, e aí a gente tem as bem-aventuranças, que é o nosso foco da nossa série, que compreende ali do verso 3 até o verso 12, e basicamente ele foi dito, são palavras que veio de Jesus. Então Jesus ele estava ali no Mar da Galileia, que é uma planície perto de Corazim, e ali a gente tem um monte, uma planície, que dá de frente para o Mar da Galileia. E ali o mar ele é extremamente grande, né? Então ele pega várias regiões ali. Mas é interessante que aonde Jesus falou, que a gente não sabe exatamente o local que Jesus falou, mas a gente sabe qual que é a planície que ele falou, mas fizeram uma capela ali, né? Chama Capela das Bem-aventuranças, e onde se acredita, ou a tradição acredita, que foi exatamente naquele local que Jesus falou as bem-aventuranças. A gente não sabe se foi realmente ali naquele local da capela, mas a gente sabe que foi em algum lugar daquela planície. Muito bom, Ian, obrigado. E até pensando nisso, na nossa próxima podcast, que essa é uma viagem aí para ir lá conhecer, né? Podemos ir nessa capela aí e ver de onde Jesus proferiu ali as bem-aventuranças ou o seu sermão da montanha. Bom, cara, e até nós começamos, antes de falar diretamente sobre as bem-aventuranças, nós tivemos na primeira mensagem nossa falando sobre humildade, né? E você até escreveu também o devocional para nós sobre a humildade, tem lido sobre a humildade, fez bastante anotações aí que eu vi, né? Também. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre humildade, da medida que você foi ouvindo, qual a importância disso para sua vida. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre humildade para nós. Pastor, é interessante pensar sobre humildade, porque a gente tem como diz, né, contracultural. Que a gente tem um conceito de que humildade é fraqueza, de que humildade é ali um mais fraco, que tem menos bens materiais. Mas, na verdade, humildade, se a gente for ver a palavra mesmo, né, é a gente reconhecer, a virtude de você reconhecer o seu lugar, né, onde você está. E é uma posição de estar abaixo, né, da gente, com respeito, olhar a posição da pessoa de cima, né, então de estar abaixo. E a gente consegue ter uma compreensão melhor de humildade, não só além das bem-aventuranças, mas a Bíblia toda, porque além dos conceitos, dos ensinamentos sobre a humildade, nós temos o maior exemplo de humildade, que foi Jesus, né? Sim. Então, ser humilde para nós cristãos é entendermos que nós temos um Deus soberano, um Deus grandioso, e que nós dependemos totalmente dele, né? Para tudo, exatamente tudo que nós fizermos, nós dependemos dele, né? Nós não estamos acima de ninguém. E não só esse relacionamento com Deus, mas também com os outros, né? E é até interessante, cara, a palavra que você trouxe, eu achei ela tão propícia para nós,
porque ele mostra bem o conceito, né? E essa é a ideia. É melhor você não sentar no primeiro lugar e ser convidado pelo dono da festa para ir no primeiro lugar, do que se você sentar no primeiro lugar e não tá reservado para você, ele mandar você sair dali, né? Uma linguagem bem aqui grosseira. Mas é interessante isso, porque a gente às vezes quer lá o primeiro lugar lá. Não, talvez você vai estar lá e vai mandar você sair daí. É melhor você ficar lá atrás e ia te chamar para estar aqui, né? Mas é muito bacana esse conceito de humildade, né? E aí é interessante, né, Carla, que você trouxe, depois a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, porque como você falou, a gente às vezes pensa que até você pobre, ser miserável, e às vezes a pessoa pode ter pobre, não ter financeiramente, e ser extremamente orgulhosa, né? Não ter nada de humildade nela. E a pessoa pode ser rica, pode ter uma excelente ocupação profissional e ser humilde, né? Então, muito bom, obrigado. Ô Pedro, e eu queria também, nós já estamos conversando aí sobre esse tema, sobre esse assunto, né, de você participar diretamente também das mensagens. E por que você acha que é importante para o servo de Deus ser humilde? Então, pastor, até pegando um gancho do que a Carla disse, né, e até o que o próprio livro que a gente está usando como base, ele traz, eu acho interessante, e assim, o próprio livro, como eu disse, ele traz que essa seria ali a primeira virtude que a gente precisaria buscar. Até que, para as outras virtudes floresçam, a gente precisa ter plena convicção daquilo que nós somos sem Jesus, né? Então, nós entendemos que não somos nada, que sem Ele também não conseguiríamos fazer nada, todos os méritos são dele, né? E nós encontrarmos esse estado ali de espírito, por assim dizer, e entender de fato a nossa insignificância, é algo extremamente importante para que nós possamos crescer como cristãos, né? Além disso, eu tenho até aqui lendo o livro, eu lembrei do sermão do Reverendo Hernandes, eu trouxe até aqui o trecho. Ele fala assim, só quando você reconhece que está vazio é que você pode ser cheio. Como Deus pode encher você de graça se você está entupido de si mesmo? Então acho que vem bastante com aquilo que a gente vem estudando, né? Então, como eu vou tentar crescer em outro aspecto ali dentro da minha vida com Deus, sendo que eu ainda acho que a minha presença basta. Então acho que a gente traz assim uma reflexão muito importante que muitas vezes passa despercebido, ou a gente tem até uma ideia de humildade diferente, e que é necessário nós termos essa reflexão. Muito bom, Pedro, muito obrigado mesmo. Bom, Lídia, eu sei que está lá nos bastidores, sempre transmitindo na transmissão dos nossos cultos e tudo, participando, eu vi você fazendo bastante anotações também. O que significa para você aí esse conceito? Você tem aprendido, tem crescido? Estando lá é um pouquinho mais complicado para eu conseguir anotar, assim, mas eu sempre paro o meu tempo, assim, para anotar. E uma frase que eu peguei no culto que eu achei bem interessante, que a verdadeira humildade é colocar Cristo no centro de tudo. Então, sempre no meu dia a dia, eu sempre tento colocar essa frase em mente pra gente se esvaziar de nós mesmos e enchermos de Cristo, porque Ele tem que ser o centro da nossa vida. E também outra frase que eu gostei bastante, que a humildade é pensar em Cristo no centro, não eu. E aí é menos de mim e mais de Cristo. É uma coisa que eu quero levar pra minha vida, que devemos nos diminuir diante de Deus, porque que a humildade é isso, né? Que a gente tem que conhecer que a gente é total dependente de Deus. Então é isso que eu gostei bastante do culto e guardo essas frases comigo. Muito bom. Bom, vocês estão participando conosco também, se você quiser fazer algum comentário depois, né, colocar também aí sobre humildade, você que tem participado dos cultos, o que isso tem significado para você, se você tem aprendido, tem crescido sobre esse assunto, né, tem alguma dúvida também, pois encaminhe para nós aí que nós estaremos juntos tratando sobre esse assunto também. E você que trabalha numa grande corporação, lida com várias pessoas, um jovem profissional bem sucedido no que está fazendo, e você acha que é possível conciliar a humildade aí com a juventude, com o crescimento profissional, até de repente com ganhos razoáveis, ganhos bons? Você acha que é possível conciliar? Sim, a gente até divide, né, a questão do que é ser humilde, por exemplo, porque você ser humilde no mercado de trabalho, às vezes traz aquela ideia que a Carla comentou de você ser simples, né? A questão familiar, etc. Mas humildade tem aquela
aquela ideia também de saber de onde você veio, né? Ou aquilo que você é de fato. No caso do mercado de trabalho, a gente sabe que por mais que você tenha cargos altos, você sempre está abaixo de alguém. Até porque a gente não é dono da empresa, né? E mesmo se você é dono de uma empresa, você está abaixo dos clientes. Porque um dono de uma empresa, ele não faz aquilo que vem à cabeça dele, né? Ele precisa estar de acordo com as vontades do cliente. No caso da Bíblia, a gente tem a questão de se colocar abaixo do divino, ou de Deus, de Jesus Cristo. Certo. E é justamente essa palavra que ele ensina pra gente, né? Então, uma vez que a gente aplica a questão da dependência ou a questão da falta de algo ou a necessidade de algo, no caso Deus, isso não só é aplicado para a nossa vida como cristão, como na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, etc, né? Muito bom. Eu carreguei também nessa mesma ideia, né? Hoje, você, como médica, recém-formada aí, jovem ainda, lidando com vários outros médicos também. Qual é o seu conceito profissional da área de saúde? São mais humildes ou como ele vai crescendo? Um cirurgião, por exemplo. Se lida com pessoas assim, são mais humildes ou mais arrogantes? O que você acha assim? Pastor, quando a gente aplica o que a gente aprende, né? A nossa vida diária, a gente consegue perceber o quão realmente a humildade é um traço de caráter, né? É uma característica que a gente consegue buscar e desenvolver, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que a pessoa nasce humilde, né? Nossa, aquela pessoa tem o dom de ser humilde, aquela pessoa sabe ser humilde, mas na verdade a humildade é alguma coisa que nós desenvolvemos, né? Um traço do nosso caráter que a gente desenvolve. E levando para a questão profissional, é justamente isso que a gente consegue ver no ambiente de trabalho, né? Que eu vejo. Na medicina, hoje em dia, ainda tem muita hierarquia, né? Então, existe ainda muito separado, né? Essa questão dos cargos. Então, surge, né? Um sentimento de soberba, de orgulho, que é muito comum ser visto. Mas, ao mesmo tempo, você tem chefes, tem pessoas grandes que são humildes, né? Em uma pessoa ou outra. Então, a gente consegue perceber que realmente a humildade é um traço de caráter, né? Nós cristãos temos esse desafio imenso de desenvolvermos um caráter humilde, independente de onde estivermos, né? Quer a gente assuma uma posição alta, quer a gente tenha mais, né, poder em nossas mãos ou não. Mas no mundo caído, né, das pessoas que não servem a Cristo, a gente costuma ver mais a soberba e o orgulho predominando, né? Muito bom. E ô Pedro, você também tá um jovem profissional também, né, no meio onde que as pessoas disputam muito, né, quem poder mais engole o outro, né, e às vezes nas palestras motivacionais sempre são ditas expressões quando você é capaz, você pode, né, e você vai lá, acaba incentivando um contrário, né, por isso que até o nosso tema é essa ideia de uma felicidade impossível até, né, bem esse tema. Como é que tá aí a felicidade? Um caminho provável. É o caminho provável, né? Porque é interessante, Pedro, eu estava lendo aqui em 1 Coríntios 4, e eu queria que você pensasse um pouquinho para isso, para trazer para nós aqui, quando o apóstolo Paulo fala, né? Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, né? Como se não tiveras recebido. Isso tem trazido para o seu coração? Tem, assim, como você vai lidar com essas pessoas todas? É difícil você conciliar a sua vida de fé, né? Que você vai, a gente ouve, por exemplo, até o contrário que deve ser, mas no meio, às vezes, exige até ser o contrário, né? Porque tem até aquela ideia que você ser o bonzinho, né? Você vai ser bobo e tal, vão engolir a sua vaga e tal. E é fácil se lidar nesse meio assim ou não? Como é que é, Pedro? Pois é, pastor, acho que assim, a gente precisa estar muito firme naquilo que a gente acredita pra gente acabar não desviando ali na palavra, né? É como o senhor mesmo disse, muitas vezes aquilo que é ensinado pela Bíblia, por Jesus, é trazido de uma forma totalmente diferente para um ambiente externo, né? Então, se a gente não estiver muito firme naquilo, a gente acaba, muitas vezes ouvindo aquilo e de tanto ouvir, às vezes acaba acreditando que aquilo é uma lei, enfim, não, assim, acaba soando normal, por assim dizer. Até pensando
como o senhor mesmo disse, o conceito de humildade, ela falou assim, você é muito bonzinho, não sei o quê, o pessoal vai acabar tirando vantagem de você ou algo assim. Mas não é dessa forma que a gente precisa pensar, né? A gente não pode se adequar àquilo que o mundo está impondo ali. E sim, nós servimos como espelho para aqueles que ainda não conhecem a palavra, né? Então, eu acho que a minha posição, pelo menos a gente tenta ser assim, né? É tentar filtrar ali bastante aquilo que é passado para nós. Claro, muitas vezes a gente não pode contestar ali na hora, né? Mas estar firme ali para ter esse entendimento e saber o que cabe ou não a nós. Muito bom. Lídia, até como você falou, né? Citou o caso de Jesus, também a citação lá, vai pensar menos em si, né? Como é que é? Mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim, né? E você tá no segundo ano também na faculdade, na universidade e tudo. E como é que tem sido lá? E até ser uma serva de Deus na faculdade e ser humilde. Ao mesmo tempo não ser como também colocamos aqui, que é ser coitadinho também, né? Não é isso que a Bíblia fala. Olha, é como a Carla trouxe também sobre a área de saúde, é bem complicado, assim. Eu não sei dos outros cursos, mas na área de saúde, assim, tem muita gente querendo se achar melhor que os outros, assim. Mesmo a gente ainda estando no segundo ano da faculdade, eu vejo muito isso, de gente que quer se aparecer mais que os outros. E é meio, tipo, eu fico na minha, assim, é difícil, assim, né, de você ser o diferente ali na sala, tanto na questão de querer se mostrar ou não ter mesmo colar nas provas, assim, de mostrar realmente seu caráter. E é bem difícil ver isso, porque não, sabe, eu fico triste vendo essas coisas, porque eu vejo como que eles vão ser os profissionais do futuro, né? E eu sempre tento colocar na minha cabeça que mesmo eu indo mal nas provas, mas que eu faço o meu melhor, porque eu quero ser uma boa profissional para ajudar as pessoas. E eu sinto que essa aqui é a verdadeira intenção, assim, eu acho que me toca muito o meu coração. Muito bom, muito bom. Ian, e aí a gente pensando em humildade, estamos falando aqui tudo, e pode parecer até como um conceito abstrato, até a pessoa diz, eu sou um cara humilde, né, e tal, e às vezes está justamente mostrando arrogância, até aquele diabo lá do Sócrates, né, com o discípulo dele, né, e do cinismo, o filosófico, não o cinismo, a nossa forma de ser, de que mais conhecemos. E aí o Sócrates fala que via o orgulho pelos buracos, né, da manta, da roupa dele ali, né. E é interessante porque a humildade, e é até complicado, porque quando eu digo que eu sou humilde, eu já estou até mostrando, na verdade, um orgulho, né. E ela vai se manifestar em atitudes bem concretas, até que eu falei na mensagem, e eu dizia algumas direções, né, como nós falamos bem aqui, com relação a Cristo. Mas você poderia falar também pra gente assim, como é que essa humildade levaria a gente lidar com a gente mesmo? Você acha que isso implicaria na forma como a gente lida com a gente mesmo, pensa da gente mesmo? Tem até aquela piada que as pessoas fazem, né? Ou que alguém faz, tipo, nunca vi alguém mais humilde do que eu. Então, é difícil encontrar alguém mais humilde que eu. Eu sou a pessoa mais humilde que já existiu na palestra. É verdade. Fica difícil. Eu sou humilde, eu sou humilde. Então, cara, você já vê que o cara não entendeu o que é humildade, né? E assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, posso ficar um pouco confuso da definição de humildade. Porque, de fato, a palavra humilde nos nossos dias, ela tem algumas, no português, né? Ela tem algumas traduções possíveis. No cotidiano, no informal, a gente fala de humildade de simplicidade, de humildade de pobreza, enfim. Mas quando a gente volta aqui para a questão da palavra de Deus, a gente vê que a palavra humildade, ela está muito mais ligado a uma postura. Então, assim, não é difícil você ficar confuso sobre a definição da palavra humildade referente à Bíblia. Não tem problema, porque de fato é uma palavra muito difícil de tradução, né? Puxando para a questão do significado da palavra grega aqui no humildade, a gente tem uma ideia no verso 5, né, que fala bem-aventurados os humildes, na NVI, na versão internacional, e a gente traduz por manso na versão Ara. E essa ideia, né, essa ideia de postura. Então, tanto a ideia de mansidão, quanto a ideia de dócil, quanto a ideia de gentil, quanto a ideia de humilde, elas são uma ideia de postura. Então, qual que é o
a questão aqui, né? Quando a gente vê o que a gente estudou nesses 3, ou nessa primeira etapa das bem-aventuranças, a gente vê que tem um movimento que parece que Jesus quer que a gente faça, né? O movimento seria o seguinte, no verso 3 ele fala que bem-aventurado os pobres de espírito. E essa ideia de pobre é justamente uma ideia de total dependência. Se você pegar a tradução do dicionário do grego para essa palavra pobre, que ela quer dizer justamente a questão de mendigar. E aí, trazendo num sentido mais interpretativo, a questão do pobre é justamente a questão da nulidade. Então, é menos do que você não ter. É você ter e precisar. Então, é que nem a gente pode falar, né? Eu não tenho o celular do ano, mas eu preciso do celular do ano? Não necessariamente. A questão de ser pobre em espírito tem aquela questão, né? Eu busco a Deus porque eu não tenho o suficiente de Deus. Então, essa primeira ideia de ser pobre é justamente esse reconhecimento de uma dependência, de algo que você não está satisfeito, ou seja, você quer buscar cada vez mais. Então, essa é a ideia de pobre espírito. Isso te dá um senso de reconhecer aquilo que você é. Então, primeira coisa, né? Reconhecer aquilo que eu sou. E reconhecendo quem eu sou e do que eu preciso, eu só posso voltar os meus olhos para um lugar, que é Deus Todo-Poderoso. E eu até tenho uma imagem na minha cabeça que é o seguinte, né? Todas as pessoas, elas são um quebra-cabeça que falta uma peça para ela ser completa e o desenho fazer sentido. É a peça mais importante. E essa peça é justamente Deus, né? Jesus Cristo. Então, a gente tem esse primeiro reconhecimento. Reconhecendo que a gente é esse pobre em espírito, esse miserável perante o que temos e somos, e dependemos dessa graça divina, a tendência é que a gente caia em num pranto triste, porque por um momento a gente não tem, mas na outro lado da balança, um pranto feliz, porque a gente sabe que Deus é misericordioso. E aí até, Ian, porque aí já vem bem-aventurados os que choram. Que os que choram, exatamente, que é o verso 4 aqui, né? Pois eles serão consolados. Isso. E essa escadinha, né, de você reconhecer quem você é, você chorar por aquilo que você quer buscar e ser consolado por aquele que pode consolar, te traz nesse movimento que eu estou tentando trazer a ideia agora de postura. Então você primeiro reconhece na sua mente, você tem o ato de quebrantamento, que é aqueles que choram, ou aqueles que reconhecem de fato essa dependência. E aí, qual que é esse movimento final? É a postura. E qual que é essa postura? É essa postura de manso, ou essa postura de humilde. E a palavra que é usada para humilde é justamente a palavra que fica no meio daquela questão que Aristóteles fala, justamente de uma ira ou uma apatia, né? E você tem aquela questão da mansidão aqui no meio, de reconhecer aquilo que você é, de controlar aquilo que você sabe que você é, ou seja, pecador, dependente da graça divina, e você se portar perante isso. Então, todas as definições que a gente está trazendo aqui, elas são autocomplementares, e não existe uma definição concreta para humilde, tipo assim, estar abaixo de alguém, né? Isso é organograma, né? De uma empresa. Mas a questão de humilde ela é muito complexa e muito rica. E aí, cara, por isso que até a gente tem falado, começando a ter com humildade, né? Porque vai estar presente na nossa vida em todas as coisas, né? Se não tiver essa compreensão, a gente não vai ser bom em nada mais, né? Como servo de Deus, né? E é interessante, cara, ter essas definições de palavras, né? Porque a humildade, e chegou a dizer que ela, do latim, aí dessa no latim, que é de humus. E humus é a ideia de terra, né? Vem essa ideia de terra aqui, a ideia de solo ali. E tão interessante que a humildade, derivada de uberis, do latim lá, está literalmente aquele que está no chão, que a irmã até falou de baixo. Porque nós estamos ligados no chão, e nós viemos do chão, do pó, da terra. Então é essa ideia, e aí vai levar, a gente que eu perguntei para o Ian aquela hora, como é que leva a gente a pensar da gente mesmo? É a gente pensar que mesmo sendo quem nós fomos aqui, a vitória, a posição que é alcançada, mas nós sempre estamos ligados ao pó, à terra, e um dia eu vou voltar ao pó. Nós não somos nada mais do que pó, que barro, né? Então essa ideia de humus, de barro, e daí até a ideia de homem também, que acaba vindo, como sempre definição da palavra vem seguindo a outra, usando de raiz, né? Essa ideia de homem. Então por isso que é essa rejeição mesmo do orgulho, porque é até lembrar
quem nós somos, de onde nós viemos, né? Então nós somos pó, né? Então aí a Bíblia chama até de barro. E é interessante porque a gente nunca viu um país brigar com o outro por causa de barro, né? Briga por causa de petróleo, minério, uma coisa ou outra, né? Agora o que chama material, Pedro, que os países estão terra fértil, né? Terras raras. Terras raras, que não é nem terra, na verdade é um minério, né? Exato. Mas está nessa área aí. Mas pro barro a gente não vê. Então, e às vezes o que falta para a pessoa é essa falta de consciência de quem ele é, de onde nós viemos. Então nós somos diferentes, nós podemos chegar em posições diferentes, nível social diferente, cor diferente, mas vou ligar sempre que nós somos lá do barro. Então é interessante como nós vimos no primeiro momento aqui, essa ideia diante de Deus, então essa submissão mesmo total, reconhecendo a santidade do nosso Deus, do nosso Senhor, e aí se colocando mesmo como servo, é servo que nós somos mesmo, né? E o servo, até bem essa ideia, Lídia, que era lá de escravo mesmo, né? Hoje servo para nós é normal, assim, parece que não choca tanto, mas na época de escravidão, você dizer se é servo, né? Mas é essa ideia de servo mesmo, né? E depois diante de nós, e tem até aquele versículo lá, procura para nós aí, Pedro, vê se você acha aí para nós na chave bíblica, acho que é Romanos, e fala para a gente não pensar de nós mesmos além do que convém, né? Então nem além, nem a quem também, né? Porque tem pessoas às vezes que pensa sempre o mal dele também, né? Ali, né? Nós somos servos de Deus, amados por Deus, transformados por Deus, então não a vanglória, mas também vai ficar só também lá, né? Tem gente que precisa de uma validação toda hora, né? Porque tá sempre com um complexo ali de inferioridade constantemente, né? Achou, Pedro? Achei, pastor. Romanos 12:3. Tá, levas, por favor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso. E aí que tá, porque cada vez que nós vamos amadurecer mais na fé, mais a gente vai ficando humilde, porque cada um conforme a medida da fé que você vai ter. Então, entra até, acho que é em Coríntios, né, que fala, quando sou fraco, sou forte. Isso. Acho que Exatamente. bate bastante com o senhor te falando. Então, isso é maravilhoso, porque, e aí, como o perigo que a gente crente corre perigo, e precisa sempre voltar à humildade, porque o que acontece? Você começa a estudar, você começa a conhecer termos gregos, termos hebraicos, você vira de repente o diácono, presbítero, o pastor. Já viu a pessoa? Só porque ele virou pastor às vezes, ele já se acha, se arvora bem mais superior aos outros. E não, porque quanto mais você conhece de Deus, mais você vai se tornar humilde, porque é a medida da fé. Você vai realmente ter consciência, olha, eu não sou nada, se não fosse essa graça de Deus, né? E aí eu continuaria lá, porque o que eu sou? Só derivado de humus, de terra, né? Homem lá, vindo do pó, e um dia eu vou voltar para o pó novamente. Então, essa diante de Deus, como vocês falaram bem aqui, eu fiquei parabéns para vocês, viu? T10, tá? Vou até comer um pão de queijo daqui a pouco. Só para isso que o senhor comentou, pastor, tem aquela frase que o pessoal fala que algum conhecimento ou pouco conhecimento te traz a soberba e muito conhecimento te traz a humildade. Porque você justamente sabe que quanto mais você sabe, menos você sabe. Essa é tanto a anedota do Sócrates, né? A apologia de Sócrates. O oráculo de Delfos fala que ele é o homem mais sábio existente da Terra, e ele fala, não, eu não sou, eu sei que eu não sou porque eu não sei nada. E aí ele vai averiguar isso, né? Então ele vai para os poetas, ele vai para os políticos e tudo mais. E é interessante que ele vê que quanto mais ele conversa com essas pessoas que se dizem sábias e se reconhecem como sábias, mas ele entende que ele é sábio mesmo. Porque assim, a pessoa, ela não é sábia e acha que é sábia. E ele pelo menos sabe que ele não é sábio. Então alguma coisa ele sabe mais do que eles, né? Exatamente. E justamente essa ideia, pouco conhecimento ou algum conhecimento te traz até uma certa soberba. E muito conhecimento te traz essa humildade. O pessoal fala para evitar discussões... É piada também. O pessoal fala para evitar discussões com advogados que estão no primeiro ou segundo semestre. Que eles acham que já sabe tudo. Você vai discutir de verdade com aquele que se formou, você sabe que o cara já... Ou filósofo, né? No primeiro ou segundo semestre, não conversa comigo. Você acha que você sabe muito, mas você não sabe nada. E aí é até interessante do filósofo, que aí quando foi falar da filosofia, né? Não lembro o nome dele agora, que ele vai dizer, não, eu sou o máximo um amigo da conhecimento, da sabedoria, né? Realmente você sabe, não, um amigo, né, da sabedoria. Mas é interessante. Então, vocês verem, quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais humilde a gente vai ficando com relação à fé. Porque mais consciência você tem de quem é Deus,
e quem nós somos. E só somos o que somos pela graça mesmo de Deus. Então, por isso que essa ideia aqui, um caminho improvável, e a Cara até citou no primeiro momento, foi a Cara, dessa contracultura. Porque a ideia é nossa, quanto mais eu conheço, mais soberbo eu fico, né? Porque agora eu sou mais que você, eu sei mais que você, eu sei mais aí. Mas a Bíblia mostrando o contrário. E aí, você se lembra, cara, do João Batista, né? Que quando ele começa batizando e tudo ali, ele diz, não, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, é essa consciência que nós devemos ter diante de Deus, né? Não me vangloriar agora. Então, é bem o contrário, o oposto ao orgulho mesmo, né? Então, não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de eu andar com o meu carro todo largado, não é de eu andar mal vestido. Não é isso. Não é essa convicção aí, né? E aí é interessante, então, diante de Deus, a ideia de Deus como centro, Senhor, como vocês falaram, diante de mim mesmo, eu vou pensar com sobriedade sobre mim, né? Não vou ficar pensando ali, eu sou fulano. E até é interessante que a pessoa vai, você sabe o que você está falando, né? Eu sou o senhor doutor lá, né, e tal. Mas é pó, não é nada, né? E é interessante porque diante do mundo também, né? Nós vamos buscar o status, a glória, o sucesso só por questão da glória e do sucesso, mas saber se nós somos sal e luz do mundo, né? Então é algo muito interessante sobre a humildade. Eu gostei muito. Mas alguém, você quer falar um pouquinho mais sobre humildade ainda? Acho que só comentar que se a pessoa ela quer saber ou relembrar o que é humildade, é só ela ler o verso 3 e o 4 de Mateus 5, né? O que é ser humilde? Peraí, primeiro vamos ver esse movimento de identificar que eu sou pobre e necessito da graça divina. Isso vai me quebrantar e isso vai me dar uma postura. Que postura é essa, né? É justamente a postura da humildade. É verdade. E aí é interessante, por isso que é muito bacana, não dá pra você ler só dessas bem-aventuranças, mas todas, porque vai levar ao choro. Porque realmente, quando você se sente dessa maneira, a ideia é do choro mesmo diante de Deus, né? E aí você vai ser consolado. Então vai te levando paulatinamente para as outras bem-aventuranças, né? É como uma corrente vai fechando esses elos aí de um modo muito bonito. Por isso que esse sermão, todo ele, né, é maravilhoso. E quando ele termina, Jesus termina de pregar, e todo mundo está ali, né, boquiaberto, porque ele ensinava não como os outros, que falavam e não viviam. E é muito comum isso, né? As pessoas às vezes falar e vai ver na prática, não tem nada a ver. Mas Jesus falava e vivia. Então todo mundo ficou ali parado, olhando o que ele estava, que Jesus ensinou ali, né? Passei. E acho que esse é um diferencial bem interessante, né, das bem-aventuranças, que elas são um guia para a gente aplicar as escrituras à nossa vida diária, né? Então, é isso que no começo do livro, o autor, ele propõe, né? Ele fala que é difícil a gente aplicar os conhecimentos que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Então, às vezes a gente estuda, entende o significado de uma coisa, de outra, sabe o que é ser humilde, entende, enfim, vários conceitos, mas não consegue aplicar isso no dia a dia. Então, lendo e aprendendo as bem-aventuranças, a gente consegue justamente entender como deve ser a nossa posição, a nossa postura, né? Como que a gente deve agir. É verdade. E é tão interessante, porque a gente começa a olhar às vezes, e eu achei fantástico, e estou achando, e estou maravilhado, nós estávamos pregando sobre bem-aventurança, trabalhando sobre bem-aventurança, porque talvez ele pode pensar assim, vai falar sobre bem-aventurança. Ah, mas é tão simples isso aqui, é tanto já falo. O que pode ter de mensagem isso aqui, né, Pedro? Mas como a Cara falou, é a base para a vida do cidadão do reino, não é isso? Exato, pastor. E, assim, às vezes acaba ficando, muitas aspas, né, banal. A gente acaba lendo ali, tem muitas mensagens sobre as bem-aventuranças, mas quantas vezes nós paramos e de fato refletimos aquilo que está sendo exposto ali, né? Quantas vezes, como a Cara falou, nós tentamos trazer isso para nossa vida, porque nós ouvirmos num culto, numa mensagem, numa pregação, enfim, numa palestra, é tudo muito simples, né? Então, assim, você ouve ali na hora, você assimila e, sei lá, passou 1, 2 horas, muitas vezes você nem lembra aquilo que de fato foi exposto. Então, acho que é muito interessante a gente refletir ali mais a fundo em cada uma das bem-aventuranças, né? E entender também em como a gente consegue se policiar, né? Então, às vezes,
não sei, a gente fazer esse próprio exercício e olhar pra dentro de si. Será que eu tô sendo humilde o suficiente? A gente sabe que não. Mas será que eu de fato tô buscando como eu deveria? Então, acho que é bem interessante, assim. Já se foram 2 mensagens até. Se alguém cair de paraquedas aqui, pode voltar tanto no nosso YouTube como no Spotify. Ele já tem 2 mensagens, né? Com relação às bem-aventuranças. Mas é interessante a gente pensar e de fato refletir. Trazer isso pra nossa vida e ver aquilo que a gente pode melhorar. Enfim. Muito bom. Então nós já estamos chegando ao fim dessa etapa primeira aqui sobre humildade. E só mais uma parede aqui. E aí, Lídia, você está feliz? Você consegue compartilhar para alguém falar sobre humildade? Tá, consigo. Consegue? Muito bom. Obrigado, viu, por participar conosco desse momento aqui, dessa conversa maravilhosa. Né? E agora nós vamos pro pão de queijo um pouquinho, queria? Bem com Deus.